Olá, meus irmãos, estamos juntos mais uma vez. Vamos hoje dar sequência à nossa leitura bíblica. Estamos aí com o propósito de fazer a leitura até o final do ano da Bíblia toda em ordem cronológica. Vamos terminar o livro de Gênesis hoje, seu último capítulo, e vamos também dar sequência, não é? No livro de Êxodo. Tá? Antes de começarmos a nossa leitura, vamos orar, buscar o Senhor, sua presença. Amado Deus, obrigado, Pai. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus que cuida de nós. E agora que vamos ler a sua palavra, rogamos a Ti, ó Deus, as suas bênçãos preciosas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então para a nossa leitura bíblica de hoje. Vamos terminar o livro de Gênesis e, em seguida, nós vamos dar sequência. Capítulo 50. A morte de Jacó. Então José lançou-se ao rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Eles levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamamento. E os egípcios choraram por ele 70 dias. Passados os dias de seu pranto, José disse à casa do faraó: Se agora acho misericórdia diante de vós, rogo-vos que faleis isto ao faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: Estou para morrer, e tu me sepultarás em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Agora peço-te que me deixes subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: Sobe e faz o sepultamento de teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o pai. Subiram com ele todos os subordinados do faraó, as autoridades da sua casa e todas as autoridades da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Somente suas crianças, suas ovelhas e seus bois foram deixados na terra de Gósen. E subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que a comitiva era enorme. Quando chegaram à eira de Atade, além do Jordão, fizeram ali um grande e alto pranto, e assim, por 7 dias, José fez um grande pranto por seu pai. Quando os cananeus, moradores da terra, viram o pranto na eira de Atade, disseram: Este pranto dos egípcios é grande. Por isso, o lugar foi chamado Abel-Misraim, e está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó fizeram-lhe, como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado de Efron, o heteu, juntamente com o campo, como propriedade de sepultura em frente a Manre. Depois de sepultar seu pai, José, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para o sepultamento, voltaram para o Egito. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: E se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: Teu pai, antes de morrer, nos ordenou. Assim direis a José: Perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: Seremos teus escravos. José lhes respondeu: Não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora, não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. E José permaneceu habitando no Egito, ele e a família de seu pai, e viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir
desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Então morreu José com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram-no num caixão no Egito. Nós vamos então iniciar agora Êxodo, capítulo 1 até o capítulo 3, terminados então os livros de Jó e de Gênesis. Capítulo 1 de Êxodo, os descendentes de Jacó no Egito. Estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu, e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então, um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia, para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles, para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizaram os israelitas com mais rigor, e assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então, o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizestes isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Com as parteiras, temeram a Deus. Ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nasceram, mas deixai viver todas as meninas. Capítulo 2 de Êxodo. O nascimento de Moisés. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leva este menino e cria-o para mim e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande,
Ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando, e perguntou ao agressor: por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: certamente já descobriram o que aconteceu. Quando Faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu do Faraó e foi habitar na terra de Midian. E lá se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que voltastes tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem, e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. E ela deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estrangeira. A morte do rei do Egito. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. Capítulo 3 de Êxodo. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo: eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão à tua voz, e tu, os anciãos de Israel, ireis ao rei do Egito para dizer-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos. Agora deixa-nos ir caminhando por 3 dias deserto adentro para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e aquela a quem estiver hospedando joias de prata e de ouro, e também roupas, que colocarei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Amém, meus irmãos. Concluímos a nossa leitura de hoje. Falecimento de José e de seus irmãos, e também o nascimento de Moisés, cumprindo a profecia que Deus havia dado a Abraão, de que a descendência dele viveria no deserto por 400 anos no Egito, e depois seria liberto. O libertador, Moisés, é levantado. Ainda que Faraó venha tentado matar todos os meninos, na verdade, Deus poupou aquele que seria o salvador do povo, livrando do Egito. Moisés aponta para Cristo, o nosso eterno Salvador. Possamos agradecer a Deus pela salvação que Ele nos concede em Cristo Jesus. Amado Deus, obrigado, Pai, pela leitura de hoje. O Senhor preservou o seu povo no Egito, não permitiu que ele fosse dizimado, e o Senhor cumpriu a sua promessa a Abraão, libertando o povo daquela escravidão. O Senhor poupou Moisés e o levantou como líder. Assim, Moisés pôde, através do poder do Senhor, libertar aquele povo. E ele aponta para Cristo, o profeta que viria da mesma estirpe que Moisés. Cristo também veio a este mundo trazer libertação a nós. Assim como Moisés, o Senhor também precisou fugir para que, como os meninos estavam sendo mortos na Terra Santa, ele fosse poupado. E poupado, ele foi até a cruz para nos salvar. Louvamos-te, ó Deus, pela salvação eterna concedida a nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Terminamos então a leitura de hoje. Amanhã seguiremos no livro de Êxodo, com a permissão do Senhor. Deus abençoe vocês e até lá.